Graça e paz, querido. Nós estamos aí em mais uma aula do nosso módulo 4, Pedras Fundamentais 3, que estamos estudando da Rede de Ensino Instituto Jaffe, esse curso livre de teologia, estudando as pedras fundamentais sobre o fundamento, que é Cristo. Nós estabelecemos aí a rocha, que é Cristo, o fundamento, a pedra, a alicerce, a pedra de esquina. Sobre esta rocha nós edificamos o senhorio de Jesus, o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, que são 7, passamos pelos 7 batismos e falamos na última aula acerca da imposição de mãos. Aliás, que aula tremenda, que importante nós sabermos a necessidade de impor as mãos e o modo correto de se impor as mãos. Vimos aí diversas formas de impor as mãos, na verdade, acerca de diversos motivos por que se impor as mãos, né? Para abençoar, para reconhecer ministros, para operar sinais, prodígios e maravilhas. E agora nós estamos entrando na mais uma pedra, a 6ª pedra, onde nós estamos estudando a ressurreição dos mortos, E é interessante que o escritor de Hebreus, no capítulo 6, verso 1 e 2, diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Temos aí essas duas pedras para encerrar essa nossa matéria, Pedras Fundamentais 3. Falando em ressurreição dos mortos, nós temos que entender a forma como acontecia, o que acontecia antes da ressurreição de Jesus e após a ressurreição de Jesus. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque um pecou, todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Desde o momento que Adão e Eva pecou, todos os mortos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, iam para um ambiente chamado Hades. Ia para um ambiente chamado Hades, onde havia 2 ambientes no Hades. Hades simplesmente é o local onde estão os mortos. Agora nós precisamos entender que Deus nos criou um espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. Todo ser humano é um espírito que possui uma alma e reside, mora, habita num corpo. O espírito, na verdade, volta a Deus. A alma vai para o destino que a pessoa decidir em vida. E o corpo volta ao pó. Se cremado ou se sepultado, de qualquer jeito volta ao pó. Mas na morte, a separação da tricotomia, a separação dos 3 componentes. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Então, na verdade, o que ia para o Hades é exatamente a alma, a sede da nossa vontade, emoção e pensamento ou intelecto. Agora, nós precisamos entender que o cenário de onde estão a alma dos mortos até a ressurreição de Jesus era um. O cenário depois da ressurreição de Jesus é outro totalmente diferente. Então, Jesus estava aqui nessa terra e os 4 evangelhos, ele ainda não havia ressuscitado, então o cenário era um. Então, toda a narrativa acerca de onde estão os mortos, nós observamos exatamente tudo indo para o Hades. No Hades havia 2 ambientes, o seio de Abraão e o inferno. O seio de Abraão e aonde já havia chamas de fogo. E o que dividia esses 2 ambientes era exatamente o grande abismo. Um não tinha como passar para o outro lado e nem aquele que está do outro lado passar para esse local que estava o outro. Da mesma forma que não tinha como voltar, e a palavra de Deus nos deixa bem claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A pedra se chama ressurreição de mortos, o fundamento se chama ressurreição de mortos. Então nós precisamos definir o que é ressurreição. Ressurreição é o ato ou efeito de ressurgir, o ato ou efeito de ressuscitar, voltar à vida. É uma cura surpreendente e imprevista, é uma vida nova, é tornar a surgir ou reaparecer, ou ainda também tem a conotação de reviver. Na Bíblia existem muitos detalhes a respeito daqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu. E nós observamos que a palavra não vai explicar ao claro quem foram aqueles que ressuscitaram,
quando Jesus morreu. Mas nós temos aí um texto, Mateus capítulo 27, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53. 27, 50 nos diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós observamos aqui nessa narrativa da morte de Jesus Cristo que muitos santos, corpos de santos, ressuscitaram. Acreditamos que sejam mortos que tinham sido sepultados naqueles dias, sepultados recentemente, esses que voltaram à vida. E apenas Mateus é que registra esse incidente relacionado exatamente a esse momento da ressurreição, quando Jesus está morrendo. Agora nós temos que fazer aí um paralelo mediante Salmo capítulo 68, Salmo 68, versículo 18, nos diz assim: Tu subistes ao alto e levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Essa é, na verdade, uma mesma referência, porém, 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, mas Paulo vai falar sobre isso quando ele vai escrever a carta aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo vai falar a mesma coisa que o salmista falou em Salmo 68, 18. Efésios 4, 8 nos diz, pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Deve-se notar que, embora os túmulos tenham sido abertos no momento da morte de Jesus, os santos não ressuscitaram até o momento da sua ressurreição. Aliás, nós temos que entender que muitas vezes o termo bíblico vai ser usado como ressuscitar ou ressurreição e, na verdade, eles apenas voltaram à vida, eles apenas reviveram. Existem alguns que ressuscitaram antes de Cristo, mas não uma ressurreição para a vida eterna. Ele é o primeiro, ele é a primícia, ele é aquele primeiro que ressuscita para todo sempre, ressuscita para a eternidade. Então, toda a ressurreição que aconteceu antes da ressurreição de Jesus, eles tornaram a vida, até as próprias ressurreições que Jesus mesmo fez. Então, por exemplo, se falarmos da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, se falarmos das ressurreições do Antigo Testamento, que Elias orou pelo menino da viúva, que Eliseu orou pelo menino da viúva, e eles voltaram à vida. O termo bíblico vai estar como ressuscitar, ressuscitaram ou ressuscitou, e na verdade significa que eles voltaram à vida. E essa posição de voltar à vida, passaram-se alguns anos, eles morreram novamente. Por quê? Porque eles voltaram a essa vida natural no corpo desta carne. Então eles voltaram a viver por mais um tempo nessa terra, mas não ressuscitaram pela eternidade. O único que ressuscitou pela eternidade, ou seja, o primeiro, a primícia do que ressuscitou para a eternidade, é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tem que ter a primazia em todas as coisas. Então nós vamos observar nessa matéria, vamos ver o que a palavra afirma, qual a afirmação que a palavra faz acerca de ressurreição. Paulo vai nos explicar muito acerca da ressurreição, inclusive ele vai embasar a fé na ressurreição. Aliás, ele foi condenado e executado por crer na ressurreição e pregar a ressurreição. Mas Paulo mesmo nos diz que se não crermos na ressurreição, é vã a nossa fé. Ou seja, se não acreditarmos que Cristo ressuscitou dos mortos e se esperamos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque existe sim uma vida após a morte. Existe sim uma vida na eternidade. E essa eternidade você tem que decidir em vida, no corpo desta carne. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem que decidir onde passar a eternidade. Para passar a eternidade com Cristo, para passar a eternidade com Deus, você tem que confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. É o único caminho, a única verdade, a única vida. A palavra de Deus nos diz: em nenhum outro há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a porta, somente Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pela porta que é Jesus. Depois nós vamos ver onde estão os mortos. Agora, esse assunto, na verdade,
ele faz parte da matéria de escatologia. Na matéria de escatologia, nós vamos entrar com mais detalhe. Agora, na nossa matéria, é só fundamento, é só a base, é só a pedra fundamental da ressurreição dos mortos. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes escatológicos, mas sim como fundamento, o que significa a pedra fundamental da ressurreição dos mortos. Então, nós não vamos ir muito profundo na escatologia nessa matéria, mas futuramente nós temos uma matéria maravilhosa, escatologia, doutrina das últimas coisas, que você vai conferir aí em uma das nossas matérias, no nosso programa completo de teologia. Agora nós precisamos observar apenas os pontos básicos da matéria da ressurreição dos mortos. Essa é a sexta pedra que nós estamos estabelecendo, e a sexta pedra também tem dois componentes: ressurreição dos mortos, ou seja, evidentemente que para a pessoa ressuscitar, ela tem que estar morta. Ressurreição é um privilégio daquele que morreu, né? Quem está vivo não vai ressuscitar. Quem está vivo vai ser transformado e nos ares vai receber um corpo glorificado. Então essa pedra consiste em dois componentes: morte, ressurreição, ressurreição dos mortos, então a morte e a ressurreição. Lembrando que existem três tipos de morte, Já estudamos isso em outras matérias, mas vale relembrar que quando se fala de morte, na verdade se fala acerca da separação. Morte, no termo bíblico, é separação. Interessante que morte é separado de Deus e santidade é separado para Deus. Separado para Deus ou separado de Deus. Ou você vive em santidade para ser separado para Deus, ou você vive no pecado para ter a morte separado de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. A morte, ela pode ser morte física, ela pode ser uma morte espiritual ou uma morte eterna. Até o cristão pode passar pela morte física, sim, com certeza, cristão também morre. Por quê? Porque é a consequência do pecado original de Adão, então a consequência da morte, a consequência do pecado é a morte. Mas a morte espiritual, na verdade, ela mesmo a pessoa estando em vida, ela pode estar morta espiritualmente. O que significa isso? Ela pode estar separada de Deus. O espírito humano separado do espírito divino. O espírito humano separado do homem. Aí o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando o espírito se afasta, quando o espírito está separado, ele vive uma natureza carnal. O que é a natureza carnal? A natureza carnal é todo ser humano, todo corpo que é guiado pela alma. Toda vez que o corpo é guiado pela alma, ele é identificado como um ser carnal. No instante em que o homem pecou, houve uma morte espiritual, ou seja, não coma do fruto proibido, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerá. A palavra no original aqui é morrendo, morrerá. Só que ficaria uma redundância no português, que na verdade na tradução ficou como certamente morrerá. Mas o original aponta para morrendo morrerás, e essa primeira morte, morrendo morrerás, significa morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Morrendo espiritualmente vai culminar numa morte física. Então a paga do pecado é a morte, a separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não criou o homem para morrer, por isso que é tão difícil aceitarmos a perda de um ente querido. Deus não criou o homem para viver essa separação. O homem teria que viver eternamente nessa terra? Não. A vontade de Deus é que todo ser humano vivesse como Enoque. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque é o sétimo na linhagem de Sete, aquele que buscou ao Senhor, aquele que invocou ao Senhor. A descendência de Sete toda foi abençoada. É da descendência de Sete que nasce Enoque, que nasce Lameque, que nasce Noé, que na verdade nós observamos a aliança de Deus, porque o seu patriarca Sete, na verdade, buscou ao Senhor. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A vontade de Deus do homem na terra era que o homem
desenvolvesse esse relacionamento, chegasse a esse nível de comunhão, de andar com Deus e Deus o tomar para si. Tanto é que, na verdade, Enoque é uma figura do arrebatamento da igreja. Assim como Deus o tomou para si, assim também o Senhor quer tomar a igreja que Ele escolheu, a todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor da sua vida, o Senhor Deus quer tomá-lo para si também. Então nós observamos que quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus. Deus vinha na virada da tarde, todas as tardes, falar com o homem. Só que quando ele desobedeceu, quando ele comeu do fruto proibido, ele continuou vivo fisicamente, mas houve uma separação, houve um afastamento, mudou a dispensação da inocência para a dispensação da consciência. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ele não podia ter comido do fruto proibido. E quando Deus estava falando no dia em que dela comerdes, certamente morrerá, Deus não estava dizendo acerca da morte física, mas sim da morte espiritual. No dia em que desobedecerdes, no dia em que comerdes do fruto da árvore da vida, certamente morrerás, uma morte física, uma separação de Deus. Muitos acreditam que antes da queda, Adão e Eva resplandecia mais que a luz do sol, resplandecia da glória de Deus, e muitos acreditam que quando eles comeram do fruto proibido, a luz se apagou. E foi quando a luz se apagou que Eva viu que eles estavam nus, que eles viram que estavam nus e fizeram para si roupas, aventais com folhas de figueira. E então, a folha de figueira não serve para cobrir a nudez. Deus veio e ensinou a eles o sacrifício de um animal, e eles tiveram que então sacrificar um animal para poder então cobrir o pecado. E ali o Senhor estabeleceu um princípio: sem derramamento de sangue, um sangue inocente, não há remissão de pecados. Então o homem, quando comeu do fruto, ele viveu a morte espiritual e provou a separação de Deus. O espaço entre Deus e o homem aumentou, o homem se distanciou de Deus. Claro que Adão ainda continuou vivo fisicamente, tanto é que ele vive 930 anos, porém afastado de Deus, separado de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 15, nos diz: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, por que o pecado entrou no mundo através de um homem? A partir do momento que Adão comeu do fruto proibido e desobedeceu, ele contaminou o sangue. E uma vez que ele contaminou o sangue, ele só pode gerar pessoas contaminadas. Adão foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, mas ele corrompeu essa imagem e ele gerou filhos à sua imagem e semelhança. Ele não tem como mais gerar filhos à imagem e semelhança de Deus. Ele gerou filhos à sua imagem. Então ele contaminou o DNA, e a partir do momento que ele contaminou o DNA, um pecou, todos pecaram. Isso é uma prova, uma evidência de que antes do pecado, Adão e Eva não tiveram filhos. Antes do pecado, Adão e Eva não tinham como ter tido filhos. Por quê? Porque na verdade nós observamos que se eles tivessem tido filhos antes do pecado, a Bíblia teria que registrar a queda de Adão e Eva e a queda de cada um dos filhos que tinha nascido sem pecado e a queda de Adão e Eva e aqueles que não pecaram. Mas na verdade não, a palavra de Deus nos diz, porque um pecou, todos pecaram. Por quê? Porque ele só gerou depois da queda, ele só gerou depois do pecado, ele só gerou
depois de ter desobedecido, e aí ele gera a sua imagem, a sua semelhança. Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vamos até o versículo 5. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, antes de Jesus, não adiantaria ninguém morrer pelos pecadores, porque todos estavam contaminados. Não adiantaria ninguém morrer pelos pecadores, porque, na verdade, todos tinham sangue contaminado, porque vem da semente adâmica, vem do sêmen do homem, e a partir do momento que um sêmen está contaminado, ele só pode gerar frutos contaminados, ele só pode gerar a sua descendência contaminada. E Paulo está dizendo que o Senhor Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, não pelos feitos humanos, mas pela graça sois salvos. Verso 12 de Efésios 2, 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deus nos reconciliou em Cristo Jesus quando o homem ainda era inimigo de Deus, quando o homem ainda estava afastado de Deus. Um dos tipos de morte é a morte espiritual. Morte espiritual, a pessoa continua viva fisicamente, mas espiritualmente ela está separada de Deus, separada da comunhão, do relacionamento, e o único que pode religar, o único que pode tirar essa separação, o único que pode construir essa ponte para religar é Jesus Cristo, o homem, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, na verdade, em nenhum outro há salvação dado entre os homens. E, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas nessa geração que estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente porque estão separados de Deus. E muitos até dentro da igreja, e pasmem, muitos até no púlpito pregando a palavra, mas na verdade ainda estão separados de Deus. Têm o conhecimento, mas não têm uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E aí eles falam do que ouviram falar. Além da morte espiritual, existe o segundo tipo de morte, que é a morte natural, que é a morte física, a morte humana. E, na verdade, a morte humana, ela pode atingir tanto o salvo quanto o ímpio. A morte física, ela pode acontecer para toda criatura que está viva, né? Isso é uma das maiores certezas da vida, é a morte. Agora, a morte física, enquanto você não resolver a morte espiritual, em vida, na verdade, a pessoa morrendo fisicamente, ela vai para a terceira morte, que é a morte eterna. Aqui que está um grande perigo e um grande problema. Você precisa resolver a morte espiritual ainda em vida. Precisa resolver a morte espiritual ainda no fôlego dessa vida e no fôlego desta carne. Ou seja, depois que morrer, não adianta acender vela, não adianta mais fazer prece, não adianta mais fazer promessa ou batizar pelos mortos, porque cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. A morte física é a morte natural, ou seja, o ser humano pode morrer, né? Alguns aí precipitadamente, como criança, jovem, adolescente, outros já numa idade avançada. A palavra de Deus nos diz que essa vida é 70, 80 anos, tudo que passa disso é canseira e enfado, mas na verdade a morte não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe nacionalidade, não escolhe cor ou raça. A morte vem para todos. E morte sempre fala de separação. Então a morte física é a separação dessa terra, a separação da pessoa dos entes queridos. Agora,
Essa morte, ela adveio depois da queda de Adão. Essa morte é consequência da morte espiritual. Uma vez que o homem foi tirado do paraíso, uma vez que o homem foi tirado da árvore da vida, e na verdade ele comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, começou um processo degenerativo de morte, uma morte espiritual. O homem não foi mais alimentado. Assim como a planta, por exemplo, se você tira a planta do seu habitat, se você tira a planta da terra, ela morre, ela começa um processo de morte. Se você tira o peixe da água, ele vai num processo degenerativo de morte. Então, na verdade, quando você tira algo do ambiente que Deus criou, começa um processo de morte. O homem foi tirado do paraíso, então começou um processo de morte. E essa morte espiritual culminou na morte física. Agora, a morte física é justamente a separação dessa terra, a separação também da tricotomia, o espírito do corpo da alma. Então, a separação, o corpo volta ao pó. Quando se fala que os mortos estão dormindo, o que está dormindo? O corpo. O corpo dorme, mas a alma e o espírito não dormem. A alma e o espírito estão vivas e estão conscientes de todas as coisas. O espírito está pronto, veio da parte de Deus e volta a Deus, mas a alma não. A alma ela vai para o destino. Se a pessoa hoje confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tendo Ele como Senhor, na verdade a alma vai para o paraíso. Vamos explicar isso daqui a pouco. Agora, se a pessoa não tem Jesus e passa pela morte física, então a alma já vai para o inferno. A alma já vai para o inferno, onde está aí as chamas de fogo. Mas há essa separação do corpo, da alma e do espírito. O corpo está dormindo, a alma está acordada e o espírito está acordado. A alma vai para onde a pessoa decidiu em vida e o espírito volta a Deus até aquele grande dia, quando a trombeta soar, e aí os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados nos ares, nas nuvens, mas aquele que está morto, ele vai ressuscitar. Então ele está no paraíso, a alma está no paraíso e nos ares ele vai receber o corpo glorificado e vai com o espírito para Deus. Tiago capítulo 2, 26 nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito. Então, se o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, na verdade, nós precisamos resolver a questão da morte espiritual em vida, no corpo desta carne. Enquanto há circulação de sangue, enquanto há o fôlego de vida, enquanto você respira, você tem que tomar a decisão por Jesus e entregar a tua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se você em vida, no corpo desta carne, não tomar a decisão por Jesus, na verdade você vai para a terceira morte. E a terceira morte é a morte eterna ou a separação contínua de Deus. Chamamos terceira morte porque nós estamos considerando a primeira morte, morte espiritual. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Por isso que nós chamamos terceira morte. Mas, na verdade, existem muitos textos bíblicos que vão atribuir essa à segunda morte, porque está levando em consideração a morte física e a morte eterna. Então, para nós, estamos definindo aqui como terceira morte, porque consideramos que o homem sem Jesus, ele está passando por um estado de morte espiritual. Então, a morte espiritual, a consequência do pecado, leva a uma morte física. E se antes da morte física, você não resolver a morte espiritual, aí então você vai passar pela morte eterna. Morte eterna é a separação eterna do homem para com Deus. A separação eterna do homem para com Deus, que vai se dar no dia final, quando Jesus julgará todas as coisas. Então a morte eterna, ou segunda morte, é a separação eterna do homem para com Deus. Agora, quem está morto? Só pode estar morto quem um dia nasceu, né? Quem nasce por quê? Porque estava morto espiritualmente. Então aqui nós temos a morte espiritual, e na verdade a morte espiritual é todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, e Deus não criou o inferno para o homem.
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Na verdade, a palavra de Deus nos diz em Salmos, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo. O homem não está destinado ao inferno. O homem não foi criado destinado ao inferno. Mas uma vez que Adão pecou, um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão, então, na verdade, maculou toda a raça humana. Destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que estão fora da glória de Deus e o homem agora está destinado ao inferno. Ou seja, toda criatura, toda raça, toda descendência de Adão, toda linhagem humana está destinada ao inferno. Agora, Jesus veio para nos tirar desse destino. Jesus veio para nos salvar deste destino. Então, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Salvo do quê? Salvo da morte eterna. Salvo desse juízo eterno, salvo dessa condenação eterna. Então, não obstante a sermos salvos, não obstante a nós nascermos de novo, nós ainda estamos sujeitos à morte física, ainda podemos passar pela morte física. Mas se confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mesmo tendo passado pela morte física, jamais vamos passar pela morte eterna, porque o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos tira do inferno, nos livra de todo pecado. Ele é o sangue de Cristo Jesus que nos lava, nos limpa, nos purifica e nos religa a Deus. Então, ressurreição. Existem alguns termos no original para falar da palavra ressurreição. No grego, pode ser exerges, ou ainda anisteme, ou ainda anastasis. Mas todos esses termos no grego para ressurreição significa despertar, acordar, sair do sono, levantar, reerguer, surgir, sair de uma situação para outra, sair de um estágio de morte para a vida, sair de um estado para o outro. Então, para falarmos em ressurreição, nós sempre temos que lembrar desses três tipos de morte. Morte espiritual, afastamento de Deus, morte física ou morte natural, afastamento desta terra, e a morte eterna, afastamento eterno de Deus. Agora, ressuscitar no Antigo Testamento era a palavra qual, né? Agora, então, nós vamos ver na palavra de Deus alguns textos que vão falar sobre morte e ressurreição. No Antigo Testamento, nós temos o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele vai nos dizer acerca da ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vejam aqui que ele coloca duas condições, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então Daniel está nos trazendo a revelação de que muitos dos que dormem, todos vão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. O profeta Isaías também nos traz aí uma palavra em Isaías capítulo 26, 19, falando acerca dos mortos. Isaías capítulo 26, 19, nos diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra lançará de si os mortos. Salmos capítulo 49, versículo 15. Salmos 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Deus me remirá a alma do poder da sepultura, pois me receberá. Agora, já no Novo Testamento, nós vamos ter muitos textos, principalmente textos paulinos, acerca da morte. No Novo Testamento, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16, onde lemos assim: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos ler também 17, 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica que há um consolo, que aquele que está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Aquele que está em Cristo, na verdade, ele tem o desfrute eterno, ele tem o prazer e as delícias eternas. Nós vamos reler esse texto várias vezes nessa nossa matéria, nessa pedra fundamental da ressurreição dos mortos. Vamos analisar esse texto de Paulo de diversos prismas, falando aqui sobre ressurreição. Agora aqui fala dos que morreram em Cristo. Dos que morreram em Cristo são os salvos. No novo aliança, no Novo Testamento, na nova dispensação da graça, nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. A única maneira, o único caminho, a única verdade, a única vida, a única forma de sermos salvos é confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas pessoas não conseguem aceitar ou entender isso, como, por exemplo, aquele que está na ilha, aquele que está numa aldeia onde nunca chegou o Evangelho. Infelizmente, vai direto para o inferno. Infelizmente, ele vai para a perdição. Mas não é justo, ele não ouviu da palavra. O que nós temos que entender é que uma vez que Adão pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por outro lado, se a ignorância salvasse, Jesus então teria dito na grande comissão, olha, não preguem a ninguém, guardem essa verdade para si mesmos, porque assim todos vão ser salvos pela ignorância. Mas a ignorância não salva. A ignorância condena. Por isso que o diabo ele é príncipe das trevas, porque trevas aponta para ignorância. Então ele é o príncipe da ignorância, ele governa, ele reina sob a ignorância. Mas Deus enviou Jesus como a luz do mundo, que luz aponta para a verdade, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tome cuidado. Muitas pessoas estão acomodadas achando que aquele que não ouviu está salvo. Não, aquele que não entendeu do Evangelho está salvo. Um tremendo engano. Por isso que há a responsabilidade da igreja em pregar o Evangelho. Isso que é a grande comissão. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer, aquele que confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4 nos diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que João está trazendo uma revelação acerca do fim dos tempos, e João está dizendo, assentaram-se sobre eles os tronos, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Mas João tem uma outra visão, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Sabemos que está se aproximando esse dia, onde o anticristo quer colocar uma marca em todo ser humano, marca essa que vai sentenciar a pessoa à eternidade para a morte. A marca essa que a Bíblia nos diz que será na testa ou no dorso da mão direita. No dorso da mão direita ou na testa, uma marca que o inimigo, o anticristo, vai colocar para governar e dominar todas as coisas. Quem tiver essa marca não tem mais parte com o Senhor Jesus Cristo. Quem estiver essa marca está condenado por toda a eternidade. Agora, aquele que não recebeu a marca, muitas vezes vai ter que pagar pela própria vida, pela própria salvação com a própria vida, pela própria salvação com o próprio sangue, sendo degolado, porque o anticristo vai degolar todo aquele que não aceitar a marca no dorso da mão direita ou na testa. E aqui
justamente é o que João está vendo, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vemos aqui dois grupos de pessoas. O grupo que ressuscita, na verdade, primeiro, que é esse grupo que está salvo em Cristo Jesus, e o grupo que vai ressuscitar depois, no final de todas as coisas, aonde vai para o juízo eterno, que vai ser a nossa próxima pedra, o nosso próximo fundamento sendo estabelecido. Agora, Jesus também falou muito sobre isso no Sermão da Montanha, no Sermão Profético. Vamos ver como Lucas registra isso no capítulo 21 de Lucas, dos versículos 25 a 33. Lucas 21, 25 a 33, nos diz assim: o sermão profético continua: a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão ver o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus mesmo está dizendo que quando começar a ver essas coisas acontecendo, a vossa salvação está próxima, o reino de Deus está perto e não passará essa geração. Que geração? A geração em que essas coisas começarem a acontecer. Jesus mesmo falou acerca da ressurreição dos mortos. Mesmo nesse capítulo, nesse livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, voltando para o capítulo anterior, capítulo 20, versículo 27 a 40. Versículo 27, Jesus estava num debate ali com os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestres, dissestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Depois nós vamos reler esses textos, observando de uma outra forma, explicando acerca da ressurreição. Agora nós estamos mostrando apenas a palavra ressurreição. O próprio Jesus, ele afirma, ele confirma que vai haver ressurreição. Em Lucas 20, que vai fazer uma pergunta aqui para Jesus: Mestre, estão falando de ressurreição dos mortos, mas deixa fazermos uma pergunta para o Senhor. Chega a ele um grupo de saduceus que não acreditavam na ressurreição, que pregavam que não existia ressurreição, e eles colocam Jesus dizendo: uma mulher se casou e o seu marido morreu, e ele casou com o irmão mediante a lei do levirato,
mediante a lei de Moisés, se casou com o segundo morreu, se casou com o terceiro, enfim, ela se casou com 7 homens da mesma família, e a hora que chegar no céu, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus vai trazer bem claro aqui que depois da ressurreição seremos como os anjos, ou seja, seremos assexuados, ninguém casa e nem se dá em casamento. Lá não se casa e nem se dá em casamento. No céu não tem isso. Então Jesus fala da ressurreição aqui aos saduceus. A dúvida que Jesus explica era justamente essa questão, que há sim ressurreição. Jesus confirma haver ressurreição diante desta grande narrativa, dessa grande colocação que os saduceus vêm interrogar ao Senhor. Ainda em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. No mesmo versículo, Jesus fala sobre 2 situações, 2 circunstâncias de ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida. Quem? Quem no Antigo Testamento teve uma aliança com o Senhor, porque no Antigo Testamento a pessoa era salva por aliança. Quem firmou uma aliança com Deus Jeová foi salvo no Antigo Testamento e fez o bem, então ressuscita para a vida. No Novo Testamento, pelo único e vivo caminho, Jesus Cristo, homem. Agora, já na consequência, Jesus coloca que aqueles que fizeram o mal, ou seja, não firmaram uma aliança com Deus Jeová e não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, fizeram o mal e então ressuscitarão para a condenação. Os que ressuscitarem para a vida serão levados aos céus de glória, aonde na verdade receberão corpo glorificado. Mas os que não fizeram o bem, que não aceitaram a aliança com Jeová e não firmaram Jesus como Senhor e Salvador, vão ser levados ao lago de fogo, aonde queimarão eternamente. Não é queimar e extinguir, é continuamente, por toda a eternidade, numa chama que não se apaga. Para a gente encerrar essa aula de hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14 nos diz assim: Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus que também ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. É certo que a ressurreição dos mortos vai acontecer. É certo que todo aquele que morreu em Cristo vai viver uma vida eterna abundante, uma vida plena com Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aquele que não aceitou a Jesus vai ser ressuscitado para condenação. Aproveite enquanto ainda há tempo. E se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, confesse Jesus como teu Senhor e Salvador e viva a salvação plena, viva a vida plena que só Jesus pode dar. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e nos religa a Deus e que possamos, através disso, ter uma eternidade com Ele. Na próxima matéria, a gente continua firmando esse fundamento da ressurreição dos mortos. Deus te abençoe. Vitória, ouça quantas vezes achar necessário, mas aprenda a verdade da palavra de Deus.